Parte 2 do capítulo 3 do livro de John Bevere, A Isca de Satanás. Estavam determinados a destruí-lo. Não foi um acidente, foi deliberado. Eles não queriam que houvesse qualquer chance de que ele tivesse êxito. Agora, você acha que eles o venderam como escravo? Deus olhou do céu para o Filho e o Espírito Santo disse: O que vamos fazer agora? Vejam que os irmãos lhe disseram. Arruinaram nosso plano para José. É melhor que pensarmos em alguma coisa rápida. Temos o plano B. Muitos cristãos reagem a situações críticas como se fosse exatamente isso que acontece no céu. Você consegue ver o Pai dizendo a Jesus: Jesus, o João acaba de ser despedido por um irmão em Cristo, mentiu sobre ele. O que vamos fazer? Você tem algum emprego para ele lá embaixo? Ou, Jesus, Suelen tem 30 anos, 34 anos e ainda não se casou. Você tem um rapaz disponível lá embaixo para ela? O homem que eu queria que se casasse com ela, casou com sua melhor amiga e fez uma fofoca contra ela e envenenou o coração dele. Essas frases soam como algo absurdo, no entanto, a forma como reagimos insinua que esta é a maneira como vemos Deus. Vejamos como José se sairia e vivesse em nossas igrejas até hoje. Se ele fosse como a maioria de nós, sabe o que ele estaria fazendo? Planejando a vingança. Ele se consolaria com pensamentos tipo: quando eu colocar as minhas mãos neles, eu vou matá-los. Vou matá-los pelo que me fizeram. Eles vão pagar por isso. Mas se José realmente tivesse tomado essa atitude, Deus o teria deixado apodrecer naquela masmorra. Se ele tivesse saído da prisão com essa motivação, teria matado os cabeças de 10, 12 tribos de Israel. Isso incluiria Judá, cujo a linhagem de Cristo nasceria. Sim, aqueles que trataram José de forma tão cruel foram patriarcas de Israel. E Deus havia prometido a Abraão que ele geraria uma nação. Através deles, o Senhor finalmente viria. José permaneceu livre da ofensa e o plano de Deus foi estabelecido na vida dele e da vida dos seus irmãos. Será que as coisas poderiam piorar? A prisão foi um tempo de peneiramento para José, mas foi um tempo de oportunidade. Haviam 2 prisioneiros com José e ambos tiveram sonhos vívidos e perturbadores. José interpretou ambos sonhos com uma precisão impressionante. Um homem seria restaurado, ao passar que o outro seria executado. José pediu ao que seria restaurado que se lembrasse dele quando recuperasse o favor de Faraó. O homem retornou ao serviço de Faraó. Mais 2 anos se passaram sem qualquer notícia dele. Foi mais que uma decepção para José, outra oportunidade para se sentir ofendido. Deus sempre tem um plano. Chegou um momento em que Faraó teve um sonho muito alarmante. Nenhum dos seus feiticeiros ou sábios conseguiria lhe dar uma explicação sobre o sonho. Foi então que o servo restaurado se lembrou de José. Ele explicou como havia interpretado o seu sonho e o sonho do seu companheiro na prisão. José foi levado à presença de Faraó e disse que o significava: em um tempo de fome estava a caminho, e sabiamente instruiu-os como se preparar para a crise. Faraó imediatamente promoveu José ao segundo lugar no comando sobre o Egito. José, através de sabedoria em que lhe havia dado, preparou-se para a grave fome que estava por vir. Mais tarde, quando esta fome chegou, todas as nações, os irmãos de José tiveram de ir ao Egito em busca de ajuda. Se José tivesse guardado qualquer coisa em seu coração contra os seus irmãos, aquele que seria o momento de executar o seu plano, ele poderia tê-los atirados na prisão por toda a vida ou torturado até que matado, sem ser culpado. Uma vez que ele detinha o segundo lugar no comando do Egito, seus irmãos eram indiferentes a Faraó. Mas José terminou
grão sem cobrar nada. Então eles receberam a melhor terra do Egito para suas famílias e comeram da gordura da terra. Resumindo, a melhor de toda a terra do Egito foi dada a eles. José acabou abençoando aqueles que amaldiçoaram e fazendo bem para aqueles que odiaram. Vê Mateus 5,44. Deus sabia que os irmãos de José fariam antes que o fizessem. Na verdade, o Senhor sabia de tudo que eles fariam antes que ele desse sonho a José, ou até mesmo antes de qualquer um nascesse. Deus, indo um passo além, agora veja o que José disse a seus irmãos quando eles os reencontraram. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fortes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Gênesis 45, 5 a 8, ênfase do autor. Veja que o salmista disse: Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Salmo 105, 16, 17. ênfase do autor. Quem enviou José? Seus irmãos ou Deus? Da boca de 2 testemunhas vemos que foi Deus que enviou José. José disse claramente a seus irmãos: não foram vocês que me enviaram. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Como já foi mencionado, nenhum homem mortal ou demônio pode substituir o plano de Deus para a sua vida. Se você tomar posse desta palavra, dessa verdade, ela o libertará. Mas só uma pessoa pode tirar a vontade de Deus. Só uma pessoa pode tirar você da vontade de Deus, e essa pessoa é você. Pense nos filhos de Israel, Deus havia enviado um libertador, Moisés, para guiá-los a partir. Foram enviados para espiar a terra. Eles voltaram reclamando, eles tiveram medo das nações daquela terra, que eram maiores e mais fortes militarmente. Todo o povo, com exceção de Josué e Caleb, concordou com aqueles líderes. Eles ficaram ofendidos com Moisés e com Deus. Este fato é que aquela geração nunca chegou a ver a terra que Deus prometeu que eles possuiriam. Muitas pessoas têm servido ao Senhor ardentemente, têm passado por situações difíceis nas suas vidas, por serem maltratadas por homens maus ou por cristãos carnais. A verdade é que elas têm sido maltratadas injustamente, mas se sentirem ofendidas, só cumpririam o propósito do inimigo de tirá-las do centro da vontade de Deus. Se você permanecer livre da ofensa, permanecerá na vontade de Deus. Se você se ofender ou se escandalizar, será levado cativo pelo inimigo para cumprir o propósito e a vontade dele. Faça sua escolha, é muito mais benéfico ficar livre da ofensa. Precisamos nos lembrar que nada pode vir contra nós sem o conhecimento do Senhor. Se o diabo pudesse nos destruir quando quisesse, ele já teria nos exterminado há muito tempo, porque odeia o homem com todas as suas forças. Tenha sempre essa exortação diante de você. Não vos sobreveio tentação se não fosse humana, mas Deus é fiel e ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13, ênfase do autor. Observe a palavra diz livramento e não um livramento. Deus já viu cada circunstância adversa que encontraremos, independente do tamanho, e ele tem um caminho planejado para nos livrar dela. E é o que mais impressionante
é que, em geral, aquilo que parece ser o fim do plano de Deus, na verdade, termina sendo a estrada para o seu cumprimento, se permanecemos em obediências e livres da ofensa. Portanto, lembre-se, permaneça submisso a Deus e deixando-se de ofender e se escandalizar. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4:7. Resistimos ao diabo e não nos sentimos ofendidos. O sonho ou visão provavelmente acontecerá de modo diferente do que você pensa, mas a sua palavra e suas promessas nunca falharão. Somente a nossa desobediência é capaz de anulá-las. Outro tipo de traição. Poucas pessoas tiveram o tratamento que José recebeu de seus irmãos. Não teria sido tão doloroso se os seus inimigos tivessem feito aquilo, mas aqueles que eram seus irmãos, sua carne, seu sangue, eles eram aqueles no qual deveriam encorajá-lo, apoiá-lo, defendê-lo e cuidar dele. Poderia haver um cenário pior de maus tratos do que aquele que José suportou? Fim do capítulo 3 do Isca de Satanás, John Bevere. Consideração do autor. Uma coisa é ser rejeitado e ofendido por um irmão ou irmã, mas é totalmente diferente ser rejeitado e ofendido por um pai. Fim do livro, fim do capítulo 3.